O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai, permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo de servo, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo de amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai. Não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para irdes e para que produzais frutos, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Isto é, que eu vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Eu não quero cansar vocês com estatística e nem ser repetitivo, mas às vezes a gente observando as leituras da missa, a gente deve reparar quando existe alguma insistência. A insistência nas três leituras deve significar alguma coisa. E se a gente olha especialmente as duas segundas leituras, as duas leituras finais, né, a segunda leitura e o Evangelho, a gente percebe que o que tem mais frequência, praticamente povoa os textos, é a ideia do amor. Então, só por curiosidade, não para cansar, mas na segunda leitura, que é do mesmo autor do Evangelho, São João, nós encontramos a palavra literalmente a palavra amor 5 vezes. No Evangelho que nós ouvimos hoje, 4 vezes. E o verbo amar, conjugado em várias pessoas diferentes, na segunda leitura, 3 vezes, e no Evangelho, 5. Então, se a gente considerar amor, amar, são 8 vezes na segunda leitura e 9 vezes no Evangelho. Fora o fato de que o próprio texto é explícito, até chegar ao ponto de dizer da segunda leitura, quem não ama não conhece Deus. E pior, porque Deus é amor. Então esse é o contexto da nossa liturgia de hoje. Ele é oportuno, é essencial e é muito atual. Porque na prática religiosa do nosso tempo, na prática, nas palavras até pode ser que isso aqui ocupe um espaço bom, mas na prática religiosa, isso é o que menos aparece, entre nós inclusive, mas mais ainda entre tantos defensores da fé que se arvoram hoje em dia a fazer guerras religiosas, onde a pessoa, em nome de Cristo e em nome da fé, abandona aquilo que a fé cristã diz que é o mais importante, o amor. Eu arriscaria dizer que, assim como São Tiago, na sua carta, fala sobre a fé demonstrada em obras, a fé sem obras é morta. Mostra-me a tua fé sem as obras e eu te mostro a minha fé pelas obras. A gente poderia parafrasear e dizer que o cristianismo sem amor
é morto, ou então não existe. Mostra-me, se é possível, mostrar o teu cristianismo com ódio, sem amor, e que eu mostre o cristianismo pelo amor, começando pelo próprio autor, pelo próprio Cristo. Embora isso seja essencial, e é o que a gente encontra nos evangelhos, e o que a gente encontra no Novo Testamento de maneira geral, esse é um discurso praticamente abandonado nas nossas pregações. E eu até acho que um pouco também porque é difícil falar sobre isso. Não é tão fácil. Mais do que ser difícil falar sobre o amor, o problema de falar de amor é que é comprometedor. Para mim mesmo é. Se eu ficar falando de amor aqui, daqui a pouco alguém me pega ali e fala, padre, você falou de amor lá, mas você disse não para mim aqui, mas você não me atendeu. Para a pessoa ter coragem de falar de amor, ela tem que estar disposta, inclusive, a ser confrontada com esse amor. Daí isso que eu disse, né? Mostra o cristianismo sem amor, se é possível, e eu sou capaz de mostrar o cristianismo através do amor. Se não for capaz de falar de mim, sou capaz de falar dos santos, pelo menos, de tantas pessoas que nós reconhecemos, sem dúvida nenhuma, que foram cristãos, porque viveram como Cristo. E por mais difícil que a gente possa achar isso, a gente não pode abandonar o ideal. Mas parece que a gente tem assim um medo de fracassar, que a gente tem medo de fazer um projeto que a gente acha que não vai dar certo, que a gente não consegue. E às vezes parece que o amor é impossível. Esse amor cristão às vezes parece impossível. Parece que a gente não dá conta, então em vez da gente reconhecer que a gente é pequeno e que a gente vai passar a vida inteira tentando aprender a amar, a gente prefere enfeitar o nosso discurso religioso com outras coisas. Então é muito comprometedor, mas é necessário. Quando a gente assiste essa guerra religiosa na internet, ridícula, e não estou falando de gente de fora do nosso meio, não estou falando de padre, de bispo, de católico que quer ser mais católico do que todo mundo, e acha que está prestando um ótimo serviço, difundindo sentimentos contra o próximo, guerras ideológicas, religiosas, políticas com o nome de religião. E a palavra de Deus hoje nos dá umas boas pistas para a gente perceber que é um engano, que é um erro, isso, por mais difícil que seja. Nós estamos vivendo num tempo em que o cristianismo é confrontado também nas suas verdades, na doutrina também, é verdade. Eu não vou tecer exemplos aqui, mas eu queria deixar bem claro. Eu creio, professo, ensino e defendo tudo que a Igreja Católica ensina como doutrina, sem tirar uma vírgula. Todos os comportamentos, os modismos, as ideologias, para mim tudo que não é cristão não é da minha fé, não é o que eu creio, não é o que eu ensino, não é o que eu professo. No entanto, isso não me autoriza a faltar com amor com quem quer que seja. Muito pelo contrário. Aí é que está o grande desafio. E depois eu vou dar um exemplo bíblico disso que nós encontramos na liturgia de hoje. Se eu tenho de apontar um erro do ponto de vista da nossa doutrina para alguma pessoa, católica ou não, eu tenho que me revestir de uma verdadeira capacidade de amar mais. E isso para mim sempre foi um critério, desde que eu comecei como pároco, foi uma coisa que eu entendi que eu devia fazer desde sempre. Não é que a gente não erra, mas pelo menos tenta não errar. Desde a primeira paróquia onde eu assumi, e que às vezes as pessoas ligavam na secretaria para perguntar se podia ou se não podia fazer alguma coisa.
Então, a pessoa da secretaria me dizia, olha, alguém ligou aqui e mandou perguntar se pode fazer isso, padre. E eu tinha uma intuição que eu sigo até hoje. Se fosse para autorizar, eu dizia, liga para ela, fala que pode. Mas se fosse para dizer não, eu dizia, dá aqui o telefone que eu vou ligar para ela para explicar por que não pode. E para dizer com as palavras certas que não pode. Porque eu temia que talvez a pessoa para quem eu pedi, olha, manda dizer que eu não concordei, talvez não dissesse do jeito que eu gostaria que fosse dito. Então, assim, eu vi que precisava, para dizer um não, precisava ter mais amor do que para dizer o sim. Para autorizar era fácil, para dizer sim, qualquer um diz o sim. E assim também, quando eu tenho que falar alguma coisa sobre a doutrina. Se eu for falar com uma pessoa que, do ponto de vista da doutrina e da lei da igreja, tem algum problema, eu tenho que falar com mais cuidado. Não para mentir para ela. Não para dizer para ela que não tem problema nenhum aquilo que ela está me perguntando. Não, eu vou dizer para ela que, segundo a doutrina que eu professo, aquilo ali não está certo. Mas eu tenho que ter muito mais jeito para dizer para a pessoa isso que eu quero dizer, do que se fosse para dizer que não tem problema nenhum. Isso é fácil, não preciso escolher palavras para isso. Para dizer o sim é fácil. Para dizer aquilo que ela quer ouvir é fácil. Agora, o que a gente tem assistido é que para dizer o não, eu tenho que dizer que o outro não presta. Eu tenho que dizer que o outro é pecador. Eu tenho que dizer que ele está no inferno. E a maravilha que tem sido a internet, que nos permite, por exemplo, aqui, rezar à distância assim, infelizmente tem servido para pregar tudo que não é cristão, por pregadores cristãos, inclusive. E eu não quero julgá-los, mas eles estão enganados. Julgar é Deus, né? Deus que conhece o coração da pessoa e sabe com que intenção ela diz. Às vezes a pessoa, diante de Deus, está até inocente, porque ela acredita que ela tem que fazer aquilo mesmo. Mas o fato dela acreditar piamente não significa que ela esteja certa. Daí eu penso que o que falta para nós é meditar a palavra de Deus. Porque, e daí vocês entendem, e até faço questão de mostrar uma coisa para vocês. Dão licença um instante. Aí vocês talvez entendam por que eu insisto tanto que o nosso manual não é a Bíblia inteira. Nosso manual é o Novo Testamento. Os Evangelhos, os Atos dos Apóstolos, as Epístolas, o livro do Apocalipse. Porque o Antigo Testamento, ele faz parte da Bíblia e para nós ele é também utilizado como aquilo que foi a preparação para Cristo. Mas o que nos interessa é Cristo. Então, quando as pessoas querem difundir ódio, elas não pegam o Evangelho. Elas pegam o livro lá dos reis, o livro de Samuel, aquele lá que derrubou as barreiras, que veio, que venceu. Pega aquele lá do Antigo Testamento, onde não está a revelação cristã. Está, assim, em linha de profecia. Agora, se pega textos como esses que nós ouvimos aqui na missa, é difícil falar de ódio contra os irmãos, por mais que a gente discorde deles. E é importante a gente dizer que discorda. No lugar certo, do jeito certo, é muito importante. Não tem por que a gente vir aqui na missa, onde todo mundo é católico, e eu pegar uma religião e ficar falando mal da outra religião aqui não, são católicos. E o outro está no direito dele de professar a fé dele, se ele tem boa vontade, Deus é que julga. Aí você me pergunta, as religiões são iguais, lá não tem problema. Não digo isso. Se fosse igual, eu escolhia, eu não escolhi. Eu me rendi àquela que eu creio que é a revelação. Para mim, o catolicismo é a religião, é a fé. Mas se a gente levar em conta que tudo isso gira em torno dessas palavras sobre o amor, a gente deveria estar muito mais preocupado em ter certeza de que a gente está amando do que ter certeza de que a gente está acertando toda a doutrina, todas as coisas que a gente fala, ou que a gente está ganhando a discussão com o outro. Que ele veio discutir religião comigo e eu deixei ele lá embaixo, porque ele não teve argumento para falar comigo. Foi grande coisa. Nem todo mundo que
tem argumento, tem a verdade. Às vezes o outro não sabe discutir, mas está com a verdade. E essa verdade não pertence a ninguém, de maneira individual, particular. Fala um pouco das coisas que a gente encontra nesses textos da missa. E aí eu acho que, pelo menos umas pistas para meditar, porque penso que de nada adianta eu falar se eu também não meditar sobre isso. Sobre eu conseguir me ver na mesma situação de Pedro, que é, para mim, aqui o exemplo que aparece nessas leituras de hoje. Se eu fosse definir o amor, eu não posso definir o amor como esta qualidade das pessoas que se apaixonam antes de se casar. Não. Se fosse isso aqui é um amor restrito a uma pessoa determinada. Nem que eu me casasse, recasasse, descasasse, casasse de novo, mas só essas. Então, é claro, é lógico que não é desse tipo de amor que a gente pode muito mais traduzir como paixão, e que pode se transformar no amor, e deve se transformar no amor que é o amor cristão mesmo. Este amor do qual a nossa fé nos fala é um amor universal, é um amor para todos. E é um amor que tem uma iniciativa e uma decisão. Então, amar não é sentir. Amar é agir, é ter uma atitude. Eu escolho amar quando uma pessoa me ofende e eu tenho vontade de responder da maneira mais cruel possível, e eu me contenho. Eu escolhi amar. Eu escolhi não fazer o que eu senti, porque eu senti vontade de pular no pescoço dele. Veja, então, o amor não é sentimento. Não é sentimento. Senão ele estaria equiparado ao ódio, que também é sentimento. O amor é uma opção de vida, é um comportamento humano. Eu decido amar. Às vezes, talvez na maior parte das vezes, para conseguir amar eu tenho que fazer o que eu não sinto. E é exatamente aí, é nisso que consiste o amor. Ninguém tem maior amor do que dar a vida pelo amigo. É isso que Jesus diz no texto do Evangelho de hoje. Eu tiraria assim algumas ideias que parecem ser uma definição ou uma indicação do que é o amor, se não é a paixão. Indicações das leituras de hoje. São João, na segunda leitura de hoje, diz assim: nisso consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou. O que significa que a atitude de quem ama é a atitude de quem conhece o amor, de quem foi amado. Quase que é uma resposta natural. Eu me sinto amado e por isso eu amo. Por isso eu escolho amar. De fato, se a gente analisar bem, boa parte das pessoas que fazem o mal, que a gente considera que não amam, se a gente analisar a vida e a história daquela pessoa, a gente vai constatar que ela não conheceu o amor. Alguns nunca se sentiram amados. Ele não sabe do que a gente está falando quando fala de amor. Pode até saber de ouvir falar, mas ele não se sentiu amado. E aqui o desafio, então, é conhecer o amor de Deus, que supera tudo, que supera todo o desamor, todo o sofrimento. Conhecer o amor de Deus. Nisso consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, Ele que nos amou. Depois diz ele também nessa leitura: quem não ama, aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama não chegou a conhecer Deus, porque Deus é amor. Uma identificação assim plena. Deus é amor. No Evangelho de hoje, Jesus vai dizer então: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos amigos. E ele chama de amigos 3 vezes. Então quer dizer que amar significa a gente sofrer por quem nos quer bem. Se eu ficasse só com essa passagem do Evangelho de São João, poderia dizer isso. Mas se eu for no Evangelho de São Mateus e ler o Sermão da Montanha, lá eu vou ouvir Jesus dizendo
ouvistes o que foi dito: amai o próximo e odiai o inimigo. Eu, porém, vos digo: amai o vosso inimigo e rezai por aqueles que vos perseguem. Então não escapa nem o inimigo. Quer dizer, não escapa nem quem me faz mal. E nisso significa que se trata de um amor universal. São Paulo vai dizer que a prova de que Deus nos ama, do amor de Deus, é que Cristo morreu por nós quando éramos pecadores. Porque por alguma pessoa boa, talvez até um ser humano se anime de morrer. Mas a prova de que Deus nos ama é de que Ele nos amou quando nós éramos pecadores. Então esse grande mistério do amor de Deus nos coloca na linha do amor neste mundo e do amor ao próximo. E aí eu chego então no exemplo que nós encontramos, que é muito parecido com a atitude que eu acho que nós deveríamos ter hoje. Se vocês tiverem curiosidade, peguem o livro dos Atos dos Apóstolos em casa e comecem o capítulo 10, do qual sai a primeira leitura de hoje, mas comecem desde o versículo 1, onde vocês vão ver o contexto dessa história que termina aqui onde nós ouvimos hoje a leitura. Falo do contexto. Um homem chamado Cornélio, ele era um centurião, portanto era um líder, um soldado romano. Os romanos eram pagãos. Os pagãos não eram ateus, não, pelo contrário. Os pagãos acreditavam em vários deuses. Não havia problema, esse aqui é o Deus de Israel, não tem problema. Esse aqui mas também tem Minerva, tem Saturno, tem Zeus, não tem problema. Então, politeísmo. Eles eram religiosos, mas eles não acreditavam em um Deus só. Não era o Deus de Israel, muito menos o Deus de Jesus Cristo. Esse homem pagão. Mas o texto diz assim, que ele era um homem muito bom, piedoso, rezava muito, dava muita esmola ao povo, praticava caridade. Então ele é colocado como uma pessoa que não segue a verdadeira fé, está totalmente errado na fé, mas que diante de Deus era uma pessoa apreciada, porque era um homem bom, porque seguia a consciência, porque rezava, muito piedoso e muito caridoso. E então diz que um anjo apareceu a ele enquanto ele estava rezando. E este anjo diz a ele assim, ele fica, claro, totalmente assim assustado, e o anjo diz para ele: manda, isso é na cidade de Cesareia Marítima, manda alguém ir até a casa de um homem, lá na cidade de Haifa, Jope, melhor dizendo, Jope, e procura lá a casa de um tal Simão, curtidor. Lá na casa dele tem um homem que você deve procurar, que se chama Simão, conhecido como Pedro. E esse homem, então, diante dessa visão, manda que algumas pessoas vão até esta casa procurar este homem que foi mencionado na visão do anjo. Enquanto isso acontecia, Pedro estava mesmo na casa deste homem, Simão, curtidor, e lá Pedro subiu ao terraço para fazer a oração, e durante essa oração, diz que ele estava com fome, até pediu comida. Ele teve uma visão. Um lençol que descia do céu, preso pelas 4 pontas, e dentro do lençol vários animais, quadrúpedes, répteis, aves, animais indistintamente, todo tipo de animal. E uma voz do céu que dizia para ele: toma e come. O que parecia uma heresia para um judeu. Ele disse: não, mas como come? Eu nunca comi um animal impuro, porque eles tinham esta visão. E aí então essa voz do céu diz para ele: não chames de impuro aquilo que Deus purificou. Então a visão termina e alguém bate na porta, e eram os emissários lá do centurião, Cornélio. E esses emissários então dizem a ele: quem aqui tem alguém que chama Pedro, Simão, Pedro? Ele disse: sou eu. Ele falou: olha, nós viemos aqui para levar você até a casa do centurião Cornélio. Ele pediu para você ir até lá. E ele foi.
Quando ele chega na casa de Cornélio, acontece isso que nós ouvimos hoje, que eu faço questão de repetir aqui para que a gente possa retomar a história então. Quando Pedro estava para entrar em casa, Cornélio saiu-lhe ao encontro, caiu a seus pés e se prostrou. Mas Pedro levantou, dizendo: levanta-te, eu também sou apenas um homem. Então Pedro tomou a palavra e disse: de fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre pessoas. Pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. Pedro estava ainda falando quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra, todos. Os fiéis de origem judaica, que tinham vindo com Pedro, os judeus, ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre os pagãos, pois eles os ouviam falar e louvar a grandeza de Deus em línguas estranhas. Então Pedro falou: podemos por acaso negar a água do batismo a estas pessoas que receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Eles pediram então que Pedro ficasse alguns dias com eles. Esse é o contexto e é assim que termina a história. Vejam as palavras de Pedro. Em primeiro lugar, uma palavra indispensável. Cornélio se ajoelha diante dele: levanta-te, eu sou só um homem. O que a gente não percebe na atitude de alguns que sai por aí dizendo quem é que vai para o céu, quem é que vai para o inferno. E se esquece que nós somos só homens. Eu sou só um homem. Não, mas você está pregando a palavra de Deus. Estou pregando a palavra de Deus, não a minha. Eu sou só um homem. Às vezes parece que a gente esquece isso e sai tomando o lugar de Deus, dizendo quem é quem, julgando todo mundo, dizendo quem é que se salva, quem é que não se salva. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, Pedro pensa: nossa, eu estou entendendo que eu estou errado. Eu estou entendendo que aquilo que eu pensava não era do jeito que eu pensava. Eu estou entendendo que não é só católico que pode ir para o céu. Estou entendendo que pessoas de outra crença também se teme a Deus, o que não quer dizer que é a religião que está salvando, é o Deus que salva, é o mesmo, é Jesus Cristo, porque lá no Evangelho de São Mateus, acho que no capítulo 10, quando tem o juízo final, lá é interessante que tanto quem foi salvo quanto quem foi salvo foi meio surpreso, foi salvo sem saber, foi condenado sem saber. O que dá a impressão é que a salvação que Jesus Cristo nos traz não depende do nosso conhecimento. Não, se eu não acertei a religião, não tem jeito de ser salvo. Como que não? É Deus que salva, não sou eu. É claro que a religião deve ser pregada, e Cristo deve ser anunciado. Mas uma coisa é a gente ser enviado para anunciar, para falar da verdade. Outra coisa é a gente sair para julgar quem é quem. Esse não é papel da gente, nunca foi. Então, Pedro diz: eu estou entendendo que Deus não faz acepções de pessoas. Uma pergunta fundamental: nós estamos preparados para mudar de ideia? Se Deus nos faz sentir que a gente está no caminho errado, que a gente está julgando, que a gente está, condenando quem a gente não deveria condenar. Nós estamos preparados para mudar de ideia ou não? Já está tudo pronto e eu não posso pensar mais, não posso entender mais nada? E a terceira coisa, depois que o Espírito Santo desce, então Pedro diz: tem lógica a gente negar o batismo para eles, o Espírito Santo desceu sobre eles. E Pedro então manda que eles sejam batizados. Olha que movimento aconteceu em Pedro, o que Deus fez com ele para que ele percebesse. Não, com isso, ele em momento nenhum ele diz: olha, não tem importância ser pagão, pode adorar Zeus, Minerva, que não, em momento nenhum Pedro falou isso. Pura e simplesmente ele está dizendo: Deus não disse aqui tem o meu time, lá é o time do inimigo. Como quem diz que não entrou para cá, azar. Não.
de maneira nenhuma. Então eu gostaria de deixar para nós todos, começando por mim, essa coragem, né? A indicação desta coragem da gente pensar sobre o amor, sobre a nossa fé demonstrada pelo amor. Faço questão de dizer, sem relativismos. Eu nunca disse e nunca vou dizer que as religiões são todas iguais, todas são boas, todas salvam, todas... Nunca. Eu sou cristão. Eu anuncio o nome de Jesus Cristo. Só que eu sou só um homem. E Jesus Cristo não está obrigado a salvar só do jeito que eu acho. Pertence a Ele a salvação, é Ele que morreu por nós para isso. Então a gente compreender e a gente deixar a lógica de quem pensa que está administrando a salvação e a gente passar a dar o lugar de Deus, é Ele que salva e nós então somos aqueles que fazem o que Ele manda, mas se Ele mudasse de ideia, o que não é possível, né? Mas se Ele mudasse de ideia a gente aceitaria, ué. Afinal de contas Deus é Ele. Ele não muda de ideia não, tudo para Deus é tudo muito claro. A gente é que se engana. Quando a gente pensa que Deus mudou, na verdade é que a gente percebe que a gente estava enganado. E eu penso que isso aqui é necessário para nós. O que interessa para a gente não é ganhar a guerra de religião, gente. O que interessa para nós é conhecer Deus. É nos deixarmos tocar pelo seu amor, mudar a nossa vida naquilo que a gente precisa e vai compreendendo, e viver assim na liberdade, mas também na paz. Para a gente ter aquela clareza de que Deus nunca está perdendo espaço, porque Deus não perde nada. Deus é completo, não precisa de nós, não precisa de ibope, não precisa de estatística nenhuma, não precisa de igreja. Deus não. Ele se deixou uma igreja e quis uma igreja porque Ele sabe que nós precisamos. Foi por nós que Ele deixou. E assim a gente tem condições de como fez Pedro, e os discípulos foram fazendo, e Paulo também, a gente permitir que o cristianismo vá tomando conta da nossa vida, que Cristo vá invadindo os espaços da nossa vida, vá nos mostrando assim aquilo que a gente não percebeu ainda, vá nos dando coragem de mudar de opinião, se for o caso, de opinião pelo menos, mudar, porque o que nos interessa realmente é a gente entrar na lógica do amor de Deus. E esta lógica é uma obra que pelo Espírito Santo pode nos levar muito longe se a gente permitir e colaborar, não é? Então eu gostaria de deixar um convite assim, que eu faço começando por mim mesmo, né? Porque eu estive meditando sobre isso. E eu preciso ter uma história de fé onde eu tenha consciência de que eu estou amando. Às vezes, para eu amar, eu vou ter que dizer não. Pode ser que alguma vez, para amar, eu tenha que ser meio duro, pode ser. Mas eu tenho que ter a consciência de que eu estou amando, eu não estou guerreando. E, infelizmente, eu tenho assistido muita gente guerreando religião. E não sei aonde pretendem chegar com isso. Já vivendo a religião, eu creio que a gente chega onde a gente quer chegar, né?